Louvamos o teu nome, agradecemos por mais um dia de bênçãos, agradecemos por esta noite, pedimos que o Senhor nos abençoe. Amém. Abençoa, Senhor, esta aula, abençoa o pastor Éder na ministração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Então, aos saúdos, irmãos, com a graça e paz. Nós estamos Amém. reunidos aqui virtualmente, né? Para podermos, então, meditar na palavra de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais nós conhecemos Deus. Mais nós conhecemos o amor dele, conhecemos a graça, a paciência que ele tem com o homem, né? E passamos a entender o plano dele sobre a nossa vida. E para conhecer o plano de Deus, nada melhor do que conhecermos a história, né, passada, para entendermos o que ele quer de nós hoje no tempo presente, né? Então, quando nós tomamos conhecimento do passado, daquilo que Deus fez, das operações do Senhor, do cuidado, do zelo, dos livramentos, né? Até mesmo do juízo dele do passado, nós começamos a ver que a melhor coisa que nós temos é estarmos aos pés do Senhor. A melhor coisa que nós temos é absorvermos a palavra de Deus, andarmos na presença de Deus, andarmos no caminho do Senhor, desfrutando dessa misericórdia, desfrutando dessa direção que Ele tem para nós. Os exemplos que a palavra nos mostra, né? Os exemplos que Ele vem testificando, declarando, né? Para que hoje nós venhamos tomar posse de uma maneira tão fácil, né? Mas não foi tão fácil assim no passado. Até mesmo para que os servos no passado pudessem tomar posse desta palavra, foi com muita dor, com muita luta, com muita dificuldade. Não era tão fácil ter acesso àquilo que estava escrito. E hoje nós temos uma facilidade enorme. Você compra uma Bíblia em qualquer loja, né, assim, de artigos, de livros, você tem uma Bíblia, né? No Brasil, nós temos essa facilidade. Não só temos para nós, mas como exportamos também. E isso é um presente que nós temos, né? É uma dádiva, onde nós podemos cultuar a Deus, podemos meditar na sua palavra, conhecer a sua palavra, divulgar a sua palavra, e em outros países isso não é permitido, em outros países isso é crime, e hoje nós temos esta liberdade aqui. Então, nós precisamos e devemos, a cada dia, valorizar esta bênção, né? Valorizar. Apesar de tantas lutas que o nosso país enfrenta, tantos problemas, mas este item, né, que é a liberdade de cultuar a Deus, é um ganho que nós temos, é um presente que nós temos, e isto é algo que nós precisamos a cada dia valorizar, e usar isto, né, e desfrutar desta graça, né, porque sabemos que as coisas, elas vão caminhando e a investida vai aumentando, né, a cada dia, a cada instante, as investidas vão aumentando, eles querendo acabar com esta liberdade nossa, mas Deus é o nosso pastor, e Ele tem suprido as nossas necessidades, e Ele tem olhado para a sua igreja, e tem derramado a graça. Então, meditar na palavra é algo maravilhoso. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos aqui de uma forma tão simples, né? E é bem certo que nós ainda precisamos aprender muito mais, né? Mas o pouco que estamos vendo na palavra, ainda que de uma forma ainda bem superficial, porque o aprofundar na palavra de Deus é algo que acontece não do dia para a noite, mas ao longo dos anos, né, da vida. E ainda tem coisas que às vezes que a gente lê e não consegue entender naquele momento. Lê de novo, na terceira, na quarta, na quinta vez que a gente começa a entender o que é que Deus quer mostrar. Mas o importante, Deus mostra através da sua palavra.
Nós estamos, então, aqui lendo, né, a respeito ali, da teologia bíblica, né, dos juízes, dos reis, e hoje nós vamos falar a respeito de um homem, né, que foi um homem que alegrou o coração de Deus. Na aula passada, nós falamos a respeito de Saul, né, a sua rejeição, a sua escolha, a sua rejeição. Se fosse ele tivesse sido temente a Deus, se ele tivesse sido fiel ao Senhor e não tomado as coisas da maneira precipitada, com toda certeza Deus teria confirmado o reino sobre ele. Mas ele não fez assim. Isso mostra para nós, irmãos, que nós temos uma liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas todos são chamados para ter a oportunidade, chamados para fazer essa escolha, em andar na presença de Deus ou não andar. Esta é uma opção pessoal, particular, né? Depende da pessoa, não depende de Deus. Deus oferece o caminho, agora cabe ao homem aceitar o caminho e andar no caminho. Então, Saul, ele teve essa oportunidade, mas o reino não foi confirmado sobre ele. A rejeição houve porque ele fez algo desagradável aos olhos do Senhor. Ele fez um sacrifício antes de Samuel chegar e que não era para ser dessa maneira. E isso ele perdeu o quê? Perdeu a coroa. E agora nós olhamos para nós, o ensino que nós deixamos na aula passada foi a respeito de não perder a coroa, que é aqui representando para nós hoje a salvação. Nós não podemos, em momento algum, pelos caprichos desta vida, perder a salvação. Nada deste mundo pode nos fazer que nós venhamos trocar a nossa bênção por algo momentâneo desta vida. Saul fez a troca. Ele, não, vou fazer algo aqui, está tudo resolvido. E não era desse jeito. Já tinha uma orientação, já tinha uma palavra a respeito do profeta Samuel. Né? Mas Deus, ele estava vendo todas as coisas. E então o reino não foi confirmado a respeito sobre Saul. Ele perdeu a bênção, ele perdeu a coroa. Meus irmãos, e acabou morrendo. Né? Teve uma morte trágica, e perdeu ali a batalha, e também ele se lançou sobre a sua espada. Uma morte triste, né? Deus, então, ele não deixa que a lâmpada se apague. E ele, então, antes que Saul morresse, ele já tinha preparado, através de Samuel, né, ali, para que pudesse ungir, então, o próximo rei agora sobre Israel. Então, ele escolheu um homem segundo o coração de Deus. Tinha que ser uma pessoa, né, que não fosse escolhido pelo homem, pela aparência, né? Saul, Deus atendeu o pedido do homem. O pedido do homem foi, eles falavam, olha, eu quero um rei que sobressaia, um rei que chama atenção, e escolheram, então. Saul, ele era alto, né? Ele chamava atenção de longe, né? Aparência. Meus irmãos, enganoso é o coração do homem. O homem tem o seu coração, e quando o homem, ele deixa a sua vida ser levada pelo seu coração, ele é derrotado. O seu coração não pode ditar a regra para o seu caminhar. O meu coração está com tendência para tal lado. Meu irmão, não segue, porque é enganoso. Não segue o coração, segue a direção de Deus. Segue a palavra do Senhor, segue aquilo que o Espírito Santo está falando. Isso sim é diferente dos sentimentos. É diferente, o sentimento do coração, né? Ele diz para aquilo que é carnal. Agora,
Deus, ele dá direção espiritual para nós. E quando nós temos uma aproximação de Deus, nós começamos a entender as coisas de Deus. Começamos a perceber as coisas espirituais. Para entender as coisas espirituais, nós precisamos primeiro ter o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. É isso que nós precisamos ser também. Vamos falar a respeito de Davi, mas um ensino para nós é esse, que nós sejamos também segundo o coração de Deus. Que o nosso coração ele seja conforme a vontade de Deus. Que o nosso andar seja o andar segundo a direção, o ensino da palavra de Deus. Porque é desta maneira que nós iremos alcançar a vitória e agradar a Deus. O homem precisa agradar ao Senhor. E ele agrada ao Senhor através das suas atitudes, do seu comportamento, das suas escolhas. É assim que nós agradamos a Deus. Não há outro caminho. Não agradamos a Deus com o material. Agradamos a Deus com um coração sincero, coração puro, coração cheio do Espírito Santo. Então vamos falar a respeito de Davi. A palavra, meus irmãos, nos ensina então que, ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz com o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Meus irmãos, esse era o clamor do povo. O clamor para que, então, Deus pudesse conceder, essa dádiva. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como o aguaceiro que regam a terra, que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. Isso está lá em Salmo 72. Um lindo salmo. Então, mostrando claramente que o desejo do povo é que este que vai governar, ele seja alguém que seja temente a Deus. Alguém que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Mas o povo pede, em Deus ele ouve então. Deus ele responde com uma forma maravilhosa. E assim respondeu. Então, meus irmãos, a recente monarquia ali de Israel, ela não se consolidou, plenamente ali nas mãos de Saul. Porque Saul, ele fez algo que desagradou o Senhor, E ali ele, Jonatas, seu filho, perderam ali a vida, por causa de desobediência, Então, meus irmãos, o Abner, que foi o comandante do exército, levou 11 tribos a proclamarem Isbosete, filho de Saul, rei sobre elas. Ou seja, Abner, ele tinha conhecimento que Davi estava ali preparado, que ele seria o escolhido. Mas o que acontece? Acontece que é o seguinte, a vaidade do homem, a presunção, o egoísmo, foi ali então, e ele incentiva ali que as outras tribos fossem então agora proclamar Isbosete como, que era o filho de Saul, rei sobre elas. O que acontece, dois dos seus soldados, tiveram ali essa atitude de ir ao leito de Isbosete em certa data, e eles mataram Isbosete. Mataram Isbosete que estava no seu leito. E ali, então, Isbosete perde ali, ele morre, E isso trouxe, o conhecimento ali de Davi. Davi ficou sabendo disso, Então, a tribo de Judá, ela declarou a lealdade a Davi.
e ele reinou sobre eles em Hebrom. Então, eram 12, então 11 ficou com ali Isbosete na época, que depois foi morto, né? Então, e uma só que ficou com Davi, que foi a de Hebrom, ali, em Hebrom. E o que acontece? Nesse período, né, houve guerra entre Judá e as demais tribos, e foi uma guerra ali que o tempo foi ali, durou muito tempo, né? E o que acontece? Que a casa de Saul, ela ia se ia se enfraquecendo e a casa de Davi se fortalecendo. Cada peleja que eles tinham, cada guerra que eles tinham, e olha, era 1 contra 11, não é? Era uma tribo contra 11. E aí, quanto mais o tempo passava, mais guerra eles faziam, mais Davi se fortalecia e a casa de Saul ia enfraquecendo. Meus irmãos, isto mostra, né, que a proporcionalidade, proporção, né, diante das coisas de Deus, elas não funcionam conforme funcionam para o homem, né? Se for olhar pela razão, pelos olhos humanos, nós vamos entender que 1 contra 11, é óbvio que é mais fácil os 11 vencer do que 1 vencer. São 11 tribos contra 1. Então, olhando pela proporção, 11 é muito maior do que 1, mas isso é os olhos humanos, mostrando que as coisas de Deus não se assemelha, não se compara com as coisas terrenas. As coisas de Deus são coisas espirituais que excedem o entendimento humano. Quando Deus derrama sua glória, não importa se é 1, não importa se é 1, importa é que Deus está presente. E se Deus está presente, meu irmão, seja qual for o número do outro lado, vai enfraquecer. Vai enfraquecer. E é desta forma também que nós podemos dizer, se você tem Deus na sua vida, sabe de uma coisa, você foi chamado para ser um vencedor. Da mesma maneira que Davi foi chamado para ser um vencedor. Deus preparou aquele homem, e Deus tem preparado a nossa vida para enfrentarmos obstáculos deste mundo afora, para enfrentarmos as intempéries deste mundo, né? As coisas difíceis. Sabe de uma coisa? Deus fez isso para que o nome dele seja engrandecido, para que a palavra dele seja engrandecida dentro de nós. E então alcançamos a vitória não porque somos bons, mas porque Deus é bom, porque o Senhor está conosco, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que pode, que abre as portas, que derruba as muralhas, que dá força para o povo, como ao longo dessa história que estamos agora aqui meditando, né? Saída do Egito, passagem pelo mar, né? Deserto, até chegar na terra prometida, e agora as batalhas, né? As batalhas que são enfrentadas, que enfrentaram, e Deus estava declarando o seu grande amor para com aqueles que abriam o coração, verdadeiramente eram sinceros com Deus. É assim, meu irmão. Se nós queremos ser vencedores, nós precisamos a cada dia estarmos conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra, a direção de Deus, nós alcançamos bênçãos, não maldição, não juízo, alcançamos bênção, bênção mesmo. Então a casa de Davi, ela ia fortalecendo, e a casa de Saul ia enfraquecendo. Bem claro, bem nítido, né? Entre aquele que serve e aquele que não serve. E assim nós vamos meditando na palavra. Meus irmãos, e diante dessas guerras, então, Davi, cheio da graça, cheio do poder, tendo a direção, então, ele vence. Ele vence as demais tribos, e ele, então, prevalece, e ele é reconhecido rei por todo Israel. Então, agora, Israel poderia agora declarar de uma forma bem direta
que Israel tinha um rei segundo o coração de Deus. Davi agora foi proclamado rei em todo o território, em todo o território. Então é o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. Meus irmãos, o servo de Deus precisa ter essa qualidade. O servo de Deus, os servos do Senhor precisa se adequar conforme a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito das qualidades de Davi. Vejamos bem, ele era um homem ímpio, era diferente. Desde a sua pequenez ali, ele era jovem, né? Ele demonstrou, irmãos, uma coragem, né? Uma valentia, né? Zelo, né? E tudo que ele fazia com muita garra. A palavra mostra, né, que quando ele enfrentou ali o leão, né, um urso, e qual era o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo era para defender as ovelhas do seu pai. Ou seja, ele sabia do valor que a ovelha tinha. Ele entendia a respeito de ovelha. Ele sabia o cuidado que a ovelha precisava. Ela sabia que precisava estar de olho, porque o ladrão estava ali, o lobo estava ali, o leão estava ali, e ele tinha que defender. Então ele cuidava. Ele tinha zelo pelas coisas do Pai. É assim também, meus irmãos. Nós precisamos ter essa qualidade, esse zelo pelas coisas de Deus, pela obra do Senhor. É o zelo que nós temos. E enfrentar, né, as adversidades com garra. Quando nós falamos de leão, nós falamos, meus irmãos, leão come muita carne, então nós precisamos saber que nós precisamos derrotar os leões da vida, precisamos derrotar as carnes que se levantam, né? Tanta coisa carnal que se levanta, e nós precisamos então estar preparados para enfrentar e derrotar o leão, derrotar. Meus irmãos, e quando fala de urso, né, nós lembramos também, o urso gosta de quê? Gosta de ficar invernado, né? Gosta de lugar frio, né? E é assim mesmo, meu irmão. Nós precisamos estar preparados para enfrentar a frieza espiritual. Quando a frieza começa a querer bater na porta da nossa casa, da nossa vida, nós temos que estar preparados para o quê? Acabar com a frieza e aquecer com o fogo que sai do trono de Deus, o fogo que aquece, o fogo que cada dia nos purifica, a chama do fogo, a presença, né, do Espírito Santo sobre nós. Então ele matou o leão, matou o urso, para o quê? Defender as ovelhas. E assim também, nós acabamos derrotamos a carne, derrotamos o adversário, acabamos com a frieza espiritual para cuidar da nossa vida perante a obra de Deus, cuidar das coisas de Deus, cuidar da obra do Senhor, do Pai, né, do aprisco, as ovelhas que ficam no aprisco, então cuidar do rebanho de Deus. Cada um de nós temos uma responsabilidade, porque tudo é do Pai, tudo é do Pai. Meus irmãos, então era alguém assim, né, que a velha buscava para cuidar de seu rebanho. Então, a vontade que Deus estava demonstrando ali, que era alguém que tinha condições, né, de cuidar do rebanho, de levar aquele povo, de conduzir aquele povo, né, de dar ali a direção para aquele povo. Mas não era fácil, era um período, meus irmãos, que o povo ali estava vivendo, né, que era um período que o povo estava cada dia mais se afastando das coisas religiosas, cada dia caindo, né, ali na idolatria. Meus irmãos, Davi, ele vem demonstrando esta disposição, né, essa disposição quando ele enfrenta ali Golias, né. Nós podemos ver a palavra, né, que ele mostrou zelo pelo nome de Yahvé, pela dignidade de Israel.
Então, quando ele enfrenta Golias, ele mostra claramente, olha, esse gigante aí que afronta o exército de Deus, e quem é esse, né? Esse gigante. Então, mostrando claramente que ele não tinha medo. Ele não tinha medo de enfrentar os gigantes da vida. A aparência daquele gigante, né, podia trazer medo, né? Meus irmãos, quantas vezes, né, nós podemos ver que as circunstâncias da vida tentam trazer medo a nós. Às vezes é um problema, você fala, meu Deus, que tamanho de problema é esse? Eu não vou conseguir, mas olha, ele venceu, ele venceu. Por quê? Porque Deus estava com ele e ele tinha um coração voltado para o Senhor, o coração dele. E o que a palavra fala em 1 Samuel 17? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, ele sabia, né, que aquele povo pertencia ao Senhor. Meus irmãos, então a palavra vem mostrando, né, que ele foi fiel a Saul, foi temente a Deus. Então, quando ele poupou a vida, né, daquele que perseguia injustamente, Saul, quando ele viu, né, que Davi, ele era o escolhido, que Deus estava com ele, meus irmãos, Davi queria de todo jeito acabar com Davi. Saul queria de todo jeito acabar com Davi. Mas Davi, ele foi o quê? Foi fiel a Saul. Davi, ele teve a oportunidade, né, de derrotar Saul, mas ele não fez isso. Ele cortou um pedaço ali do manto dele, mas não matou ele. Quem sou eu tocar no ungido do Senhor? E ele foi temente ao Senhor, né, poupou a vida daquele que o perseguia. E o que ele mostra com isso? Mostra lealdade, né, aos seus homens também, quando ele, para satisfazer um desejo mental expressado em voz alta, né? Olha o que ele fala assim, com seus homens, né? A palavra vem mostrando assim, ó. E Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço. Olha, eles entraram lá no acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Ele disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Então, Davi, ele tinha pessoas que estavam ao redor dele que tinha essa valentia também. Mas por quê? Porque Davi transmitia isso. Eles viam na vida de Davi algo diferente, eles viam a presença de Deus ali. Meus irmãos, então é desta maneira, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós também conseguimos levar outras pessoas a ter as mesmas atitudes que nós. Nós convencemos as pessoas a respeito do nosso testemunho, o bom testemunho. E Davi fazia assim. E ele tinha os valentes, né? Que valentes são esses? É bom a gente comentar um pouquinho a respeito desses valentes. Mas os 3 principais, né? Porque o que a palavra fala aqui? Ó, longe de mim fazer tal coisa. Então, são essas coisas. Cadê onde que eu vi ali? Ó, são essas coisas que fizeram os 3 valentes. Então, segundo alguns estudiosos, 3 mais importantes aqui, né? Eu posso estar até enganado, mas deixa eu colocar o Isamar aqui também. Aí, quando aqui, então, alguns têm aqui como mais importante, né, Josebe, Bazepe, Eleazar e Samar, né? Existem outros valentes, mas esse aqui, eles tiveram um destaque maior. Então, os principais nomes dos valentes de Davi.
esses três. Então, José Bazete, que é o primeiro dentre os principais valentes, parece ter sido um grande guerreiro, né, com lança, ao ponto de matar centenas de homens com a mesma arma. A lança dele era afiadíssima, né? Eleazar, né, ele dominava a luta com a espada, né? E de certa vez ali, meus irmãos, com a luta ali com os filisteus, a espada, ela ficou grudada na mão dele, né? Cansado, ele não soltava mais a espada, né? Talvez um tipo de cãibra ali, mas segurou a espada que não soltava, não saía mais da mão dele. E ele destacou também. E Samar também ali derrotou os filisteus ali de uma importante batalha que houve. Então esses três aqui, né, eles tiveram ali um papel ali de destaque também. São os valentes de Davi. Por que isso? Por que eles eram valentes? Porque eles tinham alguém que estava ali dando um testemunho para eles. É essa valentia do servo de Deus. Meus irmãos, quando soube que Davi, quando soube, então, que um descendente de seu amigo Jonatas vivia, então ele mostrou toda a sua generosidade e amor leal. Olha para você ver, ele ficou sabendo ali que um descendente de Jonatas, né, que era amigo dele, que era filho de Saul, Saul tinha morrido, né, ali na batalha. E aí ele ficou sabendo, olha, tem um descendente que está vivo, né? Então ele demonstrou toda a generosidade ali, o amor ali. E que a Bíblia diz, olha, então o rei Davi mandou buscá-lo quando Mefibosete, ó, é diferente o nome, viu? Não é Isbosete, não. Isbosete foi aquele que o Abner colocou como rei sobre as 11 lá no início, né? Mas esse aqui já é outra época. E é o Mefibosete, é o neto ali, é o filho de Jonathan, é o neto de Saul. Então, quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Olha, a Bíblia que fala assim, ó, e Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele, não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, era amigo de Davi, né? O seu pai, e lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Olha, não era comum isso acontecer. Normalmente, quando um rei ganhava uma peleja, uma batalha, ele derrotava outro, né, ele tomava posse de um reino, o comum era acabar com toda a família, com toda a linhagem. Mas Davi não. Davi fez ao contrário. Quando ele soube que tinha um que era descendente de Saul, que era o rei anterior, né, o que ele faz? Ele fala, você vai comer comigo à mesa. Você será sempre bem-vindo à minha mesa. Você pode estar junto comigo. Eu vou te dar tudo que era dele, eu vou te dar. As terras que pertenciam a Saul, eu vou te repassar. Meus irmãos, isso é a bondade. É o que é? É um homem segundo o coração de Deus. É um homem que tinha ali algo diferente na vida dele. Eu até coloquei uma foto que eu achei aqui, porque Mefibosete, ele tinha problema nos pés, ele não andava corretamente igual as outras pessoas, né? Ele era coxo, né? Ele tinha um problema nos pés ali, então ele precisava de ser ali, muitas pessoas tinham que carregar às vezes ele, né? Então ele era um deficiente físico, mas mesmo assim, o amor foi declarado sobre ele, a generosidade de Davi foi declarada sobre ele. Além de hábil, guerreiro, estrategista militar, Davi também, meus irmãos, ele era músico e poeta, né? Ele tinha ali uma administração, né, sábia, né? E ele procurou servir ali Yahvé com integridade. Ele era um homem justo, um justo mesmo. Ele aplicava essa justiça, né? Mas ele era músico e poeta, né?
Então, as realizações de Davi também é interessante, né? Decidiu estabelecer a capital do reino numa cidade neutra, Salém dos Jebuseus, que desde os dias de Josué não fora conquistada, e encravada no território de Benjamim, a cidade, além da fortaleza, contava com defesas naturais, é porque ela ficava lá no alto do monte, então isso aí era estratégia, né, alto dos montes Sião e Moriá, e assim está na palavra, né, olha, partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então ali se estabeleceu, porque o Senhor estava com ele. Meus irmãos, ele também infligiu derrota aos antigos inimigos de Israel. Antigos inimigos, né? Os filisteus, os amonitas, e depois disso feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Ou seja, Deus estava ali confirmando o reino de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando o coração ele está disposto, meus irmãos, com toda certeza a vitória é certa. Davi o enfraqueceu de tal modo que nunca mais os filisteus se levantaram como nação contra Israel. Venceu e exigiu tributo dos povos vizinhos aparentados com Israel, né? Os moabitas, os amonitas, descendentes de Ló, os edomitas, descendentes de Esaú, e fez também guerra com os sírios e exigiu tributo de Damasco ali. E o Senhor estava ali confirmando, né, a graça sobre ele. Numa aliança política, né, ali com os Hirão, rei de Tiro, ele aproveitou a larga experiência, meus irmãos, dos fenícios com o comércio, e então ele ampliou ali como nunca as fronteiras de Israel e enriqueceu o seu povo. Porque ele tinha estratégia, ele era estrategista, né? Também ele se mostrou um rei íntegro. Isso é o que a palavra fala. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Davi era um homem, meus irmãos, agora, adorador. Ele tinha ali seu instrumento, sabia, né, tocar. Qual instrumento? Lá em Crônicas fala. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus, e cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, trombone, tambores, pratos e trombetas. Então, eu coloquei aqui para a gente saber que Davi sabia tocar isso aí já desde sua infância, desde quando ele era jovem. A harpa, né, tinha vários modelos, né, mas essa daqui, depois essa, né, essa é uma harpa, né. Tem uma outra aqui também, tá vendo? Menorzinha aqui, tem esta. Ou a lira, né, aqui que eles tocavam, cantavam instrumentos musicais, e a lira, tambores, a lira é desse jeito aqui, tá vendo? É diferente, né? Os tambores, que a gente conhece até hoje, esses tambores. Os símbolos, né? Instrumento de percussão formado de 2 pratos, né? Hoje, às vezes a gente vê nas bandas, né, que eles ficam batendo aqui, vocês podem ver que ele tem 2 alças, né? É justamente para bater um no outro. São 2 pratos, símbolos. E também, meus irmãos, pratos e trombetas, né, que era feito ali de um chifre. Aqui os irmãos podem ver, aqui o trombeta, que era um chifre que usavam. Então, esse era um instrumento, né, que Davi e todo o povo começaram a dançar. Então, eram os instrumentos que eles usavam naquela época. Meus irmãos, Davi, ele tinha ali as preocupações, né? A preocupação de Davi era a presença de Deus. E a presença de Deus, ela era demonstrada com a presença da arca. Então, Davi, ele tem uma preocupação de, então, trazer a arca da aliança para a cidadela ali em Sião. Essa é a arca ali. Então, Davi, ele queria, de todos eles, vou trazer a arca. Por quê? Porque a arca em Jerusalém representava ali a presença do Senhor. Dizem
Primeira Crônicas, ó, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e de todos os príncipes, e disse de toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se bem isso ao Senhor, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e os levitas com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então, o que ele estava querendo dizer? Olha, nós precisamos da arca junto conosco. A presença de Deus aqui, a demonstração. Então, é diferente, meus irmãos, do que antes tinham levado a arca para o campo de batalha, né? Dos que antes, né? Daqueles que tinham levado, eles levavam para o campo de batalha. Então, Davi percebia nela a presença de Yahvé, ele buscou tê-la perto de si, então, para usá-la como elemento ali, promover a unidade de Israel em torno do culto, né, verdadeiro a Yahvé. E aí, apesar então das dificuldades, né, de alcançar o seu intento, ele observou, né, as ordenanças, né, do Senhor para transportar. Ele sabia que tinha uma maneira de transportar. Então, ali, ele fez ali com grande festa, fez uma celebração com o povo. Davi, então, foram Davi, os anciãos de Israel, os capitães de Milá, para fazer subir com alegria a arca da aliança, né, da casa de Obed-edom. E tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos, 7 carneiros, e Davi é vestido de manto de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, os cantores, e fizeram uma festa ali. Assim todos, Israel fez subir com júbilo a arca do Senhor, sons, né, clarins, trombeta de cima, e fizeram ali uma festa para pegar. Mas o que acontece? Não foi tão fácil isso. Não foi tão fácil. A arca da aliança, ela estava na casa de Abinadab. E a palavra fala que nada de bom acontecia ali na casa de Abinadab. Há 20 anos ou mais. Alguns historiadores dizem que ela ficou lá 60 anos. Mas na casa de Obed-edom, ela ficou apenas 3 meses. E Deus abençoou toda a sua casa. Meus irmãos, na próxima aula nós vamos detalhar um pouquinho a respeito desse período da casa, período que a arca ficou em Abinadab e na casa de Obed-edom. Mostrando claramente que há algo importante nisso. E vai ficar para a próxima aula, que nós estamos já no final da nossa aula, né? Amém?